Quando eu morava lá em cima, na serra, né, o nosso café era colhido na mata, né? Lá tem muito pé de café. Colhia aquele café que já caía no chão. Apanhava muito, né? E torrava para uma semana toda. Eu aprendi com a minha mãe, né? A minha mãe já aprendeu com a minha avó, né? Eu via ela torrava. A gente não comprava café. Se a gente comprasse, era os grãos para torrar, né? Mas o café que a gente tomava era natural mesmo, lá do sítio do meu avô. Tá delicioso. Uma das narrativas da colonização aqui no estado do Ceará é a chegada do café. Chega um momento que Rei de Portugal, ali entre 1615, 1620, 1630, convocou grandes lideranças indígenas da época, né? Se estabeleceu um acordo. Portugal iria garantir aos indígenas o acesso a armas, os indígenas, ao lado de Portugal, iriam expulsar os franceses e os holandeses, e o acordo seria que todas as áreas de serras, todas as áreas mais úmidas, todas as áreas mais altas, ficariam sobre a posse dos povos indígenas. E aí, de repente, chega o apogeu do café, essa cultura da colonização, diz assim, opa, onde é que nós podemos entrar também nesse grande mercado de produção de café? E aí eles olham para as serras. Quase 200 anos depois do acordo do rei de Portugal com os indígenas, né, aqui especificamente os Pitaguaris e Napacatuba, essa mesma classe, essa mesma elite da Casa Grande decide plantar café. Se estabelece um novo momento de conflito com essas populações. E um descumprimento de um acordo feito pelo rei de Portugal para o cultivo de café nas serras. O café no Ceará, ele chegou ainda no século XVIII. Consta que ele chegou primeiramente na região de Sobral, mais precisamente na Serra da Meruoca, pelas mãos do capitão Mó da Ribeira do Acaraú, que se chamava José de Xerez Furna Uchoa, no ano de 1747. Por que ele levou para a Serra da Meruoca? Porque o café ele só prospera na região de montanha, na região serrana. Porque tem 3 elementos que o cafeeiro precisa para dar certo, né? Esse cultivo, essa cultura do cafezal. O primeiro é um solo fértil, que a montanha, a serra, com a sua floresta densa, possui. O segundo é a umidade, a pluviosidade, a quantidade de chuva orográfica, né? Daquela neblina que é típica da serra. E também a gente sabe que além do solo, além desse clima, né, o café ele precisa desse espaço singular que no sertão cearense, no sertão do Nordeste, só a serra pode oferecer. É como se fosse um oásis, né, uma ilha verde em pleno sertão. Já no século XIX, bem depois da ocupação do sertão e do litoral, é que o café vai ser o vetor definitivo de ocupação das regiões serranas cearenses. E a própria Serra da Meruoca, que recebeu o café 20 anos depois da introdução do café no Brasil, que foi em 1727, pelo Pará, com o capitão José de Melo Palheta. Então, apenas 20 anos separam a chegada do café no Brasil com a chegada do café no Ceará. Então a gente pode afirmar que o pai do café do Ceará, né, foi esse espaço da Meruoca, sítio Santa Úrsula, pelas mãos do capitão Mó, que trouxe as primeiras mudas de café lá do Jardin des Plantes de Paris, né? Ele foi até a Europa e conseguiu esse presente de trazer mudas ou sementes de café na corte Luís XV.
Da introdução do café na Meruoca até a chegada do café aqui no maciço do Baturité, a gente tem um espaço mais ou menos de 100 anos, um século, né? E esse ato, essa lacuna, ela se explica porque naquele primeiro momento, lá no século XVIII, o café ainda não era um elemento importante para a economia brasileira. Então, o Capitão Mó, ele trouxe mais a título de curiosidade, de experimentação. E ele não trouxe só o café, ele também introduziu no Ceará o tamarindo, a manga. Então, o café chega em Baturité em 1822, coincidindo com o mesmo ano da independência do Brasil, há mais de 200 anos. E esse café ele chega pelas mãos de Antônio Pereira de Queiroz, sobrinho, dono do sítio Munguaípe, que hoje fica ali em Guaramiranga, a cidade de Guaramiranga, próximo ao centro de Guaramiranga, né? E depois, 2 anos depois, também foi introduzida em Mulungu, que é uma cidade aqui que faz parte também da nossa região da Serra de Baturité, com Manuel Felipe Castelo Branco, né? Um outro coronel, um outro proprietário que para o sítio Correntes, que hoje se chama sítio Bagaço, introduziu esse café. O interessante é que a origem desse café que vem para Baturité é diferente do Capitão Mó da Meruoca, né? O primeiro que chegou em 22 aqui veio do Cariri. Por que do Cariri? Porque o Cariri, lá no sul do Ceará, faz divisa com Pernambuco. E Pernambuco também possui regiões serranas, onde já se produziu o café, introduzido possivelmente pelo próprio Porto do Recife, né? Então esse café ele vem do Cariri para cá, e o de Mulungu veio do Pará, com o Manuel Felipe Castelo Branco. Então é interessante a gente ver essas diferentes origens do café que vai chegando aqui, da Europa, do Pará, ou mesmo lá do Cariri via Pernambuco. Em 95, quando eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro dia de trabalho, foi colhendo café. Vários anos esse café ele foi cultivado. Aqui nós chegamos ainda a apanhar de 50, 60 sacas de café nessa nossa localidade que a gente se encontra hoje, que é a localidade da Serra da Aratanha, no sítio Palmeira, que nós estamos aqui localizando. Também a gente apanhou no sítio propriedade de outras que tem, como Faxina, outras localidades. Então, toda essa propriedade, eles têm ainda o café. Não são mais cultivados como era antigamente, mas ainda existe café na nossa serra ainda. Como nós temos aqui para mais de 150 pés de café, na época ele estiver todo pronto, estiver todo manchido, ele tem capacidade de dar mais de 60 sacas de café. Aí no caso você vai tirar o quê? 20 sacos de café de caroço, mais ou menos. O café chega na Serra da Aratanha por meio de Baturité. Se o café de Baturité chega em 1822, ele sai para Aratanha em 1825. E uma pessoa específica veio buscar esse café aqui em Baturité. Nós temos a informação que foi o Domingos da Costa e Silva, né, um dos primeiros antigos proprietários lá da Serra da Aratanha. Ele veio ao sítio Munguaípe, do Antônio Pereira de Queiroz, levou as sementes, os grãos de café, até Aratanha e plantou. Depois passou para um irmão dele, que plantou no Boaçu, lá na Serra da Aratanha também. E por fim chegou nas mãos do José Antônio Costa e Silva, que é pai do célebre poeta Juvenal Galeno. Esse último, que é considerado um dos principais introdutores, porque ele não só cultivou, como ele foi o primeiro comerciante de café do Ceará, pela proximidade da Serra da Aratanha, na Pacatuba, com Fortaleza. Inclusive, os historiadores de Pacatuba afirmam que Pacatuba, enquanto vila, enquanto cidade que vai se formar ali no pé da serra, só existiu graças ao café. Porque levas de sertanejos passaram a se aproximar daquela região serrana para trabalhar tanto na poda, no cultivo, no plantio, como na apanha, na colheita do café da Aratanha, que se estende ali a serra até o atual município de Guaiúba, né? Então, por toda aquela extensão se plantou muito café. O Freire Alemão, quando estava hospedado lá, dizia que ao olhar para a Serra da Aratanha parecia um mosaico. Haviam áreas de mata preservada, mas haviam quadros muito bem definidos de roçados de café. Já a ação humana, né, com essa cultura nova que estava chegando e fazendo muito sucesso pelo valor, pela lucratividade que ela retornava. Tanto que o Juvenal Galeno foi para o Rio de Janeiro, né, estudar no Rio técnicas de cultivo de café graças ao recurso financeiro que a família obteve com a cultura do café. Talvez ele não tivesse jamais, né, tido essa oportunidade, inclusive, de conversar com Machado de Assis e outros contemporâneos daquele tempo, como ele retornou, né, poeta com livro publicado, ele volta do Rio de Janeiro com livro publicado, e só foi possível por causa do café.
E aí tem um outro episódio curioso também da Pacatuba, que eu descobri nos jornais antigos, que na época que eles estavam levantando, né, fazendo as tropas de voluntários para ir para a Guerra do Paraguai, nos anos de 1860, os voluntários de Pacatuba se apresentaram lá, próximo da Igreja Matriz, com ramos de café na cabeça. E aí a gente percebe o valor simbólico que para Pacatuba tinha o café, né, como um elemento mesmo fundador daquela localidade. As pessoas passaram a ir embora do sertão próximo, talvez até do subúrbio da capital, né, de Fortaleza, para chegar até lá, para viver desse café, dessa cultura e dessa economia. E sem falar, claro, da Estrada de Ferro de Baturité, que foi a nossa primeira ferrovia cearense, que tinha esse nome original, por quê? Porque o objetivo era exatamente interligar o Porto de Fortaleza à Serra de Baturité. Só que muita gente esquece que antes de chegar em Baturité, a linha, a ferrovia, ela passava onde, principalmente, né? Nas duas serras mais próximas da capital, que é Maranguape e Pacatuba, Aratanha, né? Então as estações de trem estão ali próximas do pé da serra para escoar essa produção de café. Então antes do café prosperar e ter o maciço do Baturité como o maior produtor do estado, Maranguape e Aratanha foram os pioneiros em produção e exportação do café via Fortaleza para a Europa. Muitos foram os fatores, né, para levar a decadência do café na região da Pacatuba. Tanto o fator geográfico, é uma serra pequena geograficamente, se comparada ao maciço do Baturité, que é essa cadeia montanhosa, e por isso ela se tornou esse celeiro, né, como eles chamavam na época, a zona ubérrima, né, fertilíssima do Ceará, porque tinha mais espaço para o plantio, não só do café, mas da cana-de-açúcar, né, e outras culturas mais. Agora, na Pacatuba, a gente tem esse fator da limitação geográfica da área de plantio, uma serra muito acidentada, até hoje a acessibilidade dela é complicada, até alcançar esses principais sítios. Essas famílias tradicionais, né, que foram as introdutoras do café, também abandonaram a região, se deslocaram para a capital como comerciantes, ou mesmo se deslocaram para o sudeste do país, como aconteceu, né? Essas sucessivas levas migratórias para o Rio de Janeiro, principalmente na época capital, né? E a gente acaba tendo esse declínio. E a produtividade que, com a mudança do ciclo a pleno sol para o café de sombra, também trouxe o desinteresse de muitos que não quiseram mais continuar com essa cultura. Rapaz, tá difícil agora. Agora, porque acabou-se, né, a convivência do café e agora é difícil. Fica só os pés dentro dos matos aí, abandonados. Mas não tem ainda. Esse aqui, ó. E outro, ó. Tudo é pé novo, ó. Tudo é remanescente dos cafezeiros antigos. É, esse aqui é. Tudo é. O café aqui em Baturité, como em outras serras cearenses, inclusive na Serra da Aratanha, né, ele passou pelo chamado primeiro ciclo. Esse ciclo foi aquele áureo, o apogeu da produção. Foram as primeiras décadas produtivas, onde se produziu tanto em quantidade como em qualidade. Mas por que quantidade? Porque o processo de cultivo, de lavoura, foi o mesmo utilizado no sudeste do Brasil, por exemplo, que se tornou o grande centro produtor de café, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Que é aquele ciclo devastador para o meio ambiente. Né? Houve uma devastação muito intensa das matas nativas para fazer a monocultura de um café plantado a pleno sol. Então, nenhum lugar fugiu dessa regra e nós temos hoje documentação, viajantes que passaram aqui pelo Ceará no século XIX, naturalistas, a exemplo do famoso médico e botânico Francisco Freire Alemão, que era o chefe da Comissão das Borboletas, da Comissão Científica, né, de Exploração, que veio ao Ceará em 1859, inclusive se hospedou na Serra da Aratanha, com a família Costa e Silva, trocou ideias com o Juvenal Galeno, né, Gonçalves Dias, o
poeta maranhense também fez parte dessa expedição. Então, eles viram tudo isso muito de perto e no diário de viagem eles registram muito bem que as matas de Baturité, as matas da Aratanha, o mesmo da Serra de Maranguape, estavam sendo devastadas para o plantio de cana-de-açúcar, mas principalmente do café. O café já estava se tornando o carro-chefe da economia do Brasil Império. Tanto que na própria bandeira do Brasil naquela época tinha lá um raminho de café, né, representando essa importância que ele passou a ter. E o Brasil, ao longo do século XIX, vai se tornar o maior produtor de café do mundo e ainda hoje permanece sendo o maior produtor de café do mundo. A gente só perde como consumidor para os Estados Unidos, mas ainda somos o maior produtor do mundo. E naquela época, essa produção ela cresceu por isso, né? Derruba tudo, devasta tudo para plantar só café. Tanto que o nosso café excedeu e foi para exportação. Para você ter ideia, o café do Ceará foi o único, fora do eixo Rio-São Paulo, a ser exportado diretamente para a Europa. E o nosso café era super apreciado na França, na Bélgica, na Alemanha e até mesmo nos Estados Unidos, né? O café do Ceará era exportado para esses lugares e saía também para o norte do Brasil. O café consumido em Belém, em Manaus, era o café do Ceará. Então nós tínhamos uma exportação para o estrangeiro e uma exportação interna, né, entre províncias. E pouca gente sabe disso, é uma história que a gente está começando a resgatar agora. E aí até o final do século XIX, o que é que aconteceu? O solo esgotou-se. Não havia tecnologias agronômicas, né, de se fazer uma adubagem, de se pensar em se recuperar esse cafezal antigo, né, que cada vez mais ia esgotando o solo. Lá na região sudeste, o que é que eles faziam? Esgotou o solo numa região, vamos partir para outra, desmatar e começar do zero de novo. Só que qual é o problema aqui do Nordeste? É que as regiões próprias para o café, que são as regiões úmidas, eram muito restritas, limitadas geograficamente. Minas Gerais é um tapete verde, é montanha por cima de montanha. Aqui não, a gente tem essas manchinhas verdes que são essas ilhas, né, que eu chamo ilhas verdes de Mata Atlântica, que são as serras úmidas, né, os brejos de altitude, estão espalhados aqui pelo nosso Ceará e pelo Nordeste. Então, por essa limitação geográfica, não tinha muito o que fazer. Aconteceu uma crise, um esgotamento, então a produtividade ela cai, muitos proprietários perdem praticamente tudo que tinham na virada do século XIX para o século XX. Os que permaneceram lutando com o café perceberam o quê? Que aonde havia uma vegetação ainda preservada, onde havia árvores dando sombra a esses cafés, aqueles pés de cafés, aqueles cafeeiros estavam prosperando, ainda estavam com uma boa produção. Então veio a ideia de sistematicamente trazer a floresta de volta, plantar de novo, para dar proteção a esse café contra essa incidência solar, para ajudar inclusive na recuperação do solo, não só pela erosão, mas também para um adubo natural, porque essas árvores trariam matéria orgânica para o solo, principalmente a engazeira, o camunzé, que são árvores leguminosas, por isso que a gente chama o segundo ciclo de café de sombra, ou café de floresta, à sombra das engazeiras, e não mais a pleno sol. Foi ao longo do século XX que esse novo ciclo do café de sombra se estendeu. Ele não mais produziu como no primeiro, é impossível. Consorciando o café com a floresta, você tem até qualidade desse café, né, pelo equilíbrio com a mata, mas você já não tem mais o fator de quantidade como o café da monocultura a pleno sol. Então nunca mais nós tivemos aquelas cifras elevadas de exportação. O café passou a ser de consumo interno no Ceará e até hoje se mantém assim. É um café de sombra. Em qualquer lugar que você for no Ceará, o café centenário, super antigo, mas produzindo dentro da floresta. Você não enxerga o café, você só enxerga o café depois que você entra na mata e começa a visualizar, né, aqueles antigos cafezais. Mesmo assim, eu considero que hoje nós vivemos um terceiro ciclo do café. Permanece sendo um café de sombra, mas por que é que hoje a gente vive um novo ciclo? Porque hoje se percebe esse café como um café especial. Dentro dessa nova lógica de mercado, de um café de qualidade, de um sabor diferente e ecologicamente correto, orgânico, né, em equilíbrio com esse meio ambiente, a gente hoje tem um café especial, que ele não tem a grande quantidade, mas ele tem a qualidade, é bem notado, né, bem avaliado lá fora nos eventos importantes de café, tanto do Brasil como fora do Brasil. Hoje a gente tem também o valor agregado da história desse café, da cultura e da tradição desse café. Então existe uma rota do café
aqui na região de Baturité, que congrega diversas propriedades históricas, como essa em que nós estamos aqui, que é o sítio São Luís, que fica aqui na zona rural de Pacuti, envolve também os municípios de Mulungu, Guaramiranga e Baturité. Então, essa rota criada em 2015, ela meio que inaugura esse novo momento do café, que ele passa a ter um valor a mais, ter mais esse aspecto de preciosidade mesmo, por conta da sua tradição, da sua própria historicidade. Que praticamente todas as serras cearenses, pelo menos todas as que eu pude andar, existe indício e a presença do próprio pé de café para provar que o café também passou por ali. Os cafeicultores da Serra da Aratanha eram tão dedicados à cultura, desse precioso grão, que um deles, o capitão Henrique Gonçalves da Justa, chegou a fabricar, por engenho próprio dele, uma máquina de madeira que servia para despolpar o café. O que é despolpar o café? Você tirar o sumo da fruta, do fruto do café, para acelerar o processo de secagem desse fruto, para depois ser pilado, depois ser torrado e moído. Então ele enviou uma carta solicitando patentear essa invenção dele ao imperador, na época Dom Pedro II. Eu tive acesso a esse documento, está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e é muito interessante perceber o quanto essas pessoas estavam engajadas nessa causa da cafeicultura, a ponto até de criar maquinários, uma vez que há dificuldade de se conseguir máquinas importadas, da Inglaterra, de qualquer outra origem distante que fosse, já que o Brasil, praticamente a indústria era incipiente, eles mesmos estavam criando novas tecnologias na Serra da Aratanha.